Pessoal, boa noite, paz de Cristo a todos, o amor de Maria, né? O Fernando, a gente está aqui hoje para começar, né, fazer com vocês mais um grupo de oração Filhos do Céu online. Em tempos de pandemia, né, Fernando? A gente tem que adaptar. Mas o que é importante é que a gente possa levar a palavra de Deus, que a gente possa chegar com a palavra de Deus aí na sua casa, para que a gente não enfraqueça a nossa fé, para que a gente continue vivendo a nossa fé, né? Então eu gostaria de convidar você a começar rezando nesta noite, a pedir o Espírito Santo para que abra o seu coração para receber essa palavra de Deus, para pedir ao Espírito Santo que venha até você agora, que você possa tirar esse momento, que você possa se retirar do barulho, você possa se retirar da televisão ou de qualquer coisa que possa te impedir agora de viver esse momento na palavra de Deus. Você faça da sua casa, do seu quarto e do seu coração o grupo de oração Filhos do Céu. Portanto, eu te convido, né, a gente começar juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Enquanto o pessoal vai entrando, eu convido você já a ir rezando, se apresentando ao Senhor, pedindo para que Ele derrame sobre você um espírito novo, um espírito de paz, de alegria, um espírito de força, de confiança e fortaleza. Que Ele possa te preencher o coração da sua palavra santa, do seu doce amor. Que Ele possa também te dar, te devolver, te restaurar um coração adorador. Quantas vezes nós estamos perdendo esse sentimento de adoração ao Senhor, distantes, algumas pessoas distantes da Eucaristia, distantes da igreja. Às vezes nosso coração vai enfraquecendo e a gente vai deixando de ter um coração adorador. Por isso eu te convido nesta música de início, já rezar pedindo ao Senhor para que te dê realmente um coração cheio de amor, em espírito de adoração, cheio de confiança no Senhor, para conseguir resistir a todos os tempos difíceis e se manter firme no seu chamado, se manter firme no seu propósito, naquilo que o Senhor os chama a fazer. Precisamos cantar juntos então. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me fonte fiel, um servo teu. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. E agora, em um breve momento, que você possa colocar a mão sobre o seu coração e refletir essas palavras, que a mão do Senhor desça sobre você agora, que o Espírito Santo enche a sua vida. E que você nesse momento possa colocar a tua vida diante do Senhor. Que você possa apresentar aquilo que você está vivendo, aquilo que está aí no seu coração, talvez uma alegria, talvez uma tristeza, talvez uma dúvida, mas que o Senhor possa receber em suas mãos aquilo que você traz no seu coração hoje. Que nós possamos buscar ouvir a voz de Deus, nós possamos buscar
escutar o seu chamado e irmos ao seu encontro. Por isso, como a Lara disse, tire tudo aquilo da sua vida que tem atrapalhado Deus trabalhar ela. Tudo aquilo que infelizmente tem te afastado dos caminhos do Senhor, que nesse momento você possa deixar fora desse momento de oração, desse momento que vamos escutar a palavra, desse momento de comunhão com o Senhor. O Senhor nos chama, cabe a nós ouvirmos o seu chamamento e nos colocarmos em sua presença. Que nós estejamos em comunhão com o nosso Deus querido. Que nós busquemos essa presença em dias difíceis, em momentos difíceis que estamos vivendo, que nós não temos experimentado essa comunhão muitas vezes, porque não estamos vivendo em comunidade como deveríamos, porque não temos as oportunidades que nós tínhamos antigamente, há um tempo atrás, mas que nós possamos aproveitar essa noite de hoje para buscarmos essa intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos acolha em seu coração e que o nosso coração esteja unido ao coração do Senhor. Ele nos chama, escutamos a sua voz e vamos ao seu encontro. Amém. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Com esse coração adorador, que a gente possa refletir a palavra de Deus, que você possa agora meditar nessas palavras, refletir nelas na sua vida e acolher o que o Senhor tem para falar ao seu coração. Então vamos prestar muita atenção, vamos nos retirar mesmo, como eu disse, para que a gente possa agora viver essa palavra do Senhor, nesse amor do Senhor. E antes da gente iniciar a leitura, que está lá no Evangelho de São Mateus, é uma bênção a gente poder experimentar as palavras de Deus para nós. E eu já adiantando, Lara, é muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo, essa insistência, você está continuando, sobrevivendo, né, no meio de tanta turbulência. E é muito bom, essa ideia de vocês foi muito boa e essa prática de vocês é muito boa, da gente refletir sobre as parábolas. E é o que nós vamos fazer hoje. Porque Jesus é muito simples. E essa simplicidade dele, a gente vê ela muito traduzida através das parábolas, através da sua palavra. E Jesus veio aos simples, veio aos humildes, não veio para complicar, não. Simplesmente quer a nossa salvação. Por isso não temos que complicar. Não temos que arrumar palavras difíceis, coisas difíceis para a gente interpretar, não. Jesus não veio para isso. E inclusive é uma coisa que a gente entende muito claro. A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, muitas das vezes, é muito mais acessível. A maioria das vezes é muito mais acessível, mais compreensível, e são palavras muito simples. E Jesus ensinou, os apóstolos aprenderam e colocaram em prática, e depois por diante aconteceu isso, descomplicou as coisas para nós. Então, assim, as parábolas é uma bênção, a gente poder refletir, a gente poder entender. E Jesus falou muito sobre isso. Ele falou que eu admiro o Senhor que deixa essas coisas serem compreendidas pelos simples e pelos humildes. E muitas vezes não deixa elas serem compreendidas pelos grandes, pelos tão sábios considerados entre os povos. Então que nós possamos refletir hoje sobre a palavra de Deus que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Essa palavra que fala sobre a festa das bodas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizeis aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante essa comparação que o Senhor faz. É uma comparação que é muito clara, principalmente para aquele povo que vivia naquele tempo. Primeiro, o banquete, a festa das bodas de um filho. Era uma celebração muito importante, mas era muito importante. Assim, o pai, que era o rei naquele tempo, é comparado a um rei naquele tempo, o pai preparava aquilo assim, com todo o empenho. Não era um acontecimento qualquer, não era uma coisa qualquer. Era um acontecimento muito importante e muito preparado para aquele momento. E ele pensava sobre quais seriam os convidados, sobre quais seriam aqueles que estariam presentes. E não era convidado de qualquer maneira também, era muito escolhido, era muito importante para qualquer festejo, qualquer banquete, principalmente uma festa de casamento. Era muito importante naquele tempo. E o pai fazia questão de terem pessoas que ele queria que estivesse, pessoas que traria algo a mais para aquela celebração. E assim ele fez. Jesus comparou. Teve o rei, tinha as bodas de seu filho e ele tinha os convidados. Convidou eles, eles não se importaram. E aí a palavra vai e fala: enviou seus servos a chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. E novamente enviou outros ainda. Enviou uma primeira vez, já eram convidados, avisou, não deram ouvido àquele chamado. Depois enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Presta atenção. Ele tinha convidado, eles não tinham aceitado. Aí ele cancelou a festa e de repente, não. Ele preparou a festa, mesmo sabendo que eles não tinham dado a devida atenção. Mesmo assim, o que ele fez? Fez a festa. E já estava tudo preparado. E mandou os seus servos de novo. E os servos que lá iam em busca daqueles que eram os convidados, hoje pode ser comparado com os missionários, os sacerdotes, aqueles que se dispõem a estar arrebanhando o povo do Senhor. Mas vamos adiante. E aqueles convidados foram convidados de novo. Vinde às bodas, mas sem se importarem com aquele convite, foram-se. Um a seu campo, o outro a seu negócio, e assim por diante.
Alguns negaram, não vou. Outros já se irritaram com aqueles servos que foram chamar. E o que eles fizeram? Até deram a morte a eles em resposta ao quanto que eles não estavam vendo nada com aquele convite. Para eles era nada. Então, só para que a gente entenda. Primeira coisa, esse convite, em primícia, foi feito ao povo de Deus, aos judeus naquele tempo. Primeiro aos judeus. E eles escutaram a palavra de Deus? Não. Infelizmente não escutaram. Aí mais adiante, o que o Senhor faz? Na hora que ele viu que não tinha jeito, um estava ocupado com uma coisa, outro ocupado com outra, aí o que ele fez? Vocês vão convidar. Seja lá quem for, os bons, os maus, abra o convite para todos. Aí já não era mais os convidados originais, vamos dizer assim, da festa, mas era a todos. E esses todos quem são? Todos nós, eu, a Lara, os pecadores, os bons e os maus, as boas e os maus. Mas assim, foram abertos a todos. E esses todos nós estamos incluídos, graças a Deus. Porque se tivesse ficado só com um judeu, eu não sou judeu, você é? Nem muito boa, né? Se fosse ficar só com eu acho que não tem nem raiz judeu, não. Os bons eu entrava no meio. Mas aí abriu a nós. E aí chamou aqueles convidados. E aí, dali por diante, eles foram àquele banquete. Que a gente possa acompanhar essa parábola de uma maneira muito prática. Eu acho que é isso que Deus quer, porque a palavra ela é viva. Ela não é para aquele povo que está vivendo naquele tempo. Não, também para eles, mas para nós que estamos vivendo hoje. E o Senhor nos convida. Me convida, te convida, convida cada um de nós. Convida você, seja em qual situação que você estiver, o Senhor te convida. E aí, muitos escutam o convite do Senhor. Outros fazem como aqueles lá fizeram. Vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar do seu gado, vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus prazeres e esquece e não dá ouvidos para o convite do Senhor. E é interessante, a gente fica achando que é só para aquele povo, mas não. Quantas vezes que eu recusei o convite de Deus? Você recusou uma vez, Lara? Quantas até eu recuso, né? Demais. Ainda. Demais. E eu vejo assim, eu olho para trás, muitas das vezes eu sinto vergonha. Algumas vezes assim que eu senti o chamado do Senhor, eu senti que Ele queria algo comigo e eu fraquejei. Infelizmente isso acontece, porque nós somos pecadores, nós somos tendenciosos a buscar aquilo que nos agrada, aquilo que agrada o Senhor, muitas vezes a gente rejeita. Então que a gente possa fazer essa análise. Primeira coisa, o Senhor me convida, te convida, convida cada um de nós. Como tem sido a minha resposta? Qual tem sido a minha resposta diante do chamado do Senhor? Qual tem sido a minha resposta naquele momento que o Senhor vem através do Espírito Santo, me inspira em alguma coisa, Ele mostra que precisa de mim para alguma coisa e eu não atendo o seu convite. E principalmente, convite maior que nós podemos ter a cada dia, o grande convite, o convite para o banquete do Senhor. E esse convite do Cordeiro imolado, esse convite, infelizmente, a partir do momento que eu digo não a ele, infelizmente, eu vou cair. Infelizmente, eu vou abrir mão de algo especialíssimo na minha vida, ou melhor, o que é mais especial na minha vida, por bobeiras, por besteiras. Muitas das vezes eu escuto a palavra do Senhor e ela não me convence. Por quê? Porque eu escolho outras opções, eu escolho outras necessidades que eu acho que são mais importantes naquela hora. É interessante essa questão do convite. A gente vê assim, até na palavra de Deus, Jesus com a samaritana. Aquele convite surtiu efeito na vida dela? Demais, né? Transformou a vida dela. Naquele momento que eles estavam lá no poço, aquele convite que o Senhor fez, aquele anúncio que Jesus fez, transformou a vida dela. Aquele chamado também, que Deus tocou o coração de Zaqueu, transformou a vida dele. O convite surtiu efeito.
Ele foi atrás e escutou a palavra do Senhor e ao mesmo tempo gritou o Senhor naquele momento de desespero, porque ele queria estar perto do Senhor, e Deus deu a ele naquele momento a conversão e a transformação da vida dele. Agora, muitas das vezes, a gente escuta o nosso convite igual aquele jovem rico, por exemplo. Não teve efeito. O que aconteceu com ele? Foi embora triste. Foi embora triste. E ele achava que era eleito. E ele tinha convicção de que estava no caminho certo. E aquele jovem, naquele momento, o que aconteceu? Na hora que ele viu que ele tinha que abrir mão dos seus bens, porque ele era muito apegado àqueles bens, na hora que ele viu aquele momento que ele tinha que abrir mão, ele não deu conta. E foi, infelizmente, deixou de seguir o Senhor e se afastou naquele momento. Então, eu tenho muitas maneiras de escutar esse convite, de atender a esse convite do Senhor. Que nós possamos ser inteligentes o bastante, espertos o bastante para escolher a melhor opção. Que nós possamos buscar mesmo, escutar esse convite do Senhor. E daí, a partir desse momento que eu escuto o convite, aí eu tenho que me preparar. É igual a gente, quando a gente recebe, vamos dizer que a gente está lá, de repente recebe lá um convite de casamento chique, daqueles cheio de bordado, e a gente vai em uma festa muito chique. O que a gente sente naquela hora? Uma alegria, não é? Quando a gente é uma festa assim que a gente deseja, tá? Todos nós já tivemos alguma festa nesse momento. A Graciela sabe muito bem disso. A gente, naquele momento, sente uma alegria muito grande, muito grande. E a partir daquele convite, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para poder estar naquele momento, naquele lugar. E essa alegria, gente, que a gente sente naquele momento, ela deve ser realidade na hora que a gente recebe também o convite do Senhor. E o convite foi lançado, e o convite foi feito. Voltando à festa do casamento, a partir do momento que eu recebo aquele convite, eu me alegro. Aí, a partir daquele momento, eu já vou planejando. É ou não é assim? Eu já vejo a data. Primeira coisa, eu já vejo a data. Aí eu já vou organizando a minha vida para dar certo de eu estar presente lá naquele dia. E quando eu recebo aquele convite, eu tenho que organizar as coisas. E eu vou preparar. E uma das preparações que a gente tem é o quê? As roupas, né? A gente se prepara. Marca o salão, né? Uma roupa. Já marca o salão. Eu não tenho costume de marcar salão, não. Mas a gente vai se preparar para aquele dia. E a gente se prepara muitas vezes errado. É interessante isso. A gente talvez está sendo chamado para uma festa chique, uma festa glamourosa, uma coisa importante. E a gente, muitas vezes, a gente prepara como se fosse para ir para a beira do córrego. Não que para a beira do córrego seja ruim, mas a gente não é o mesmo traje, não é o mesmo preparo. E a gente talvez vai preparar para uma coisa tão grande, uma coisa tão maravilhosa, de uma maneira tão mal preparada, vamos dizer assim. Você vai preparar para um casamento chique, você vai de terno, gravata, você vai ter um traje especial, as mulheres vão ter um vestido longo, especial, e vão se preparar para aquilo. Se a gente for para um evento qualquer, mais simples, na beira de um córrego, eu fiz essa comparação porque a gente vai de qualquer maneira, né? Tranquilo, para a gente passar um dia ali, a gente vai de qualquer maneira. Mas muitas das vezes nós estamos nos preparando mal para aquilo que vai ser uma bênção para nós. Aquelas pessoas que foram convidadas naquele momento, elas escutaram a palavra de Deus. Ali na palavra, o Evangelho nos fala que o convite foi aberto a todos. Todos foram. Aqueles que foram, a maioria foi. Muitos foram. Aqueles que receberam o convite depois dos primeiros que tinham recebido, eles foram à festa. Mas nem todos estavam preparados. Receberam o convite e não estavam preparados. Até lá no final, o Senhor nos fala, presta atenção. O Senhor entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Naquele tempo as pessoas tinham que usar uma veste especial, uma veste nupcial, para poder estar participando daquelas bodas. Perguntou-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma.
Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Naquele momento, aquela pessoa recebeu o convite, não recebeu? Ela foi às bodas, não foi? Só que o que aconteceu? Ela não estava preparada para estar ali. Infelizmente, ela não estava preparada. E o Senhor chega até ela: meu amigo, cadê o rei naquele momento, né, que é representa naquele momento? Perguntou para ele: meu amigo, cadê as roupas nupciais, as vestimentas nupciais? E ele ficou calado porque não tinha explicação, não estava preparado. E de repente ele foi afastado daquela festa. Que nós possamos ter a consciência: eu sou convidado, você é convidada. Mas se nós não nos prepararmos, infelizmente, nós não vamos poder participar desse banquete. E o banquete está preparado. E o convite foi feito. Agora é eu, é você, cada um de nós nos prepararmos. É engraçado, aconteceu quando eu tinha 15 anos, exatamente, porque essa prima minha estava fazendo 15 anos, a Graciela sabe quem que é. Eu não namorava com você ainda não. Eu tinha 15 anos e eu fui numa festa. Meu pai já tinha ido mais cedo. A minha família já tinha ido mais cedo. Eu fui com um amigo mais velho do que eu. Eu tinha 15 anos, ele já era homem, já formado. E nós fomos à festa e assim, eu fui naquele tempo foi em Goiânia, um lugar, tinha umas festas boas lá nesse tempo. E foi nesse lugar lá, até chama La Fontaine o lugar, não sei se você já foi lá. Não. É muito antigo, você nem era nascida, era. Tô brincando, sou velho assim não. Aí naquele dia, eu estava com convite, esse amigo meu também estava com convite. Eu chegando na festa, de repente, eu fui barrado na porta. Por quê? Porque eu não estava de terno. E eu tinha 15 anos, eu acho que naquele tempo eu não tinha tanto... Eu poderia ter ido em casa, trocar de roupa e voltado, mas não. Era a exigência de estar com o terno. E dali por diante, nós fomos para outro lugar e não fomos na festa por causa das roupas. E é o mesmo caso. Estava com o convite na mão e fui barrado na porta. É vergonhoso? É vergonhoso. Naquele tempo tinha essas bobeiras, né? Tinha que ter o traje certo. É vergonhoso? Foi. Mas assim... foi muito claro para mim que eu deveria ter me preparado. Eu não me preparei porque achei que talvez não precisava e deixei e fui daquela maneira. Mas aí a palavra nos traz a isso. Não vai adiantar nada se eu for convidado, eu ir à festa, chegar lá, não estar preparado. E a gente interpreta errado essa preparação muitas vezes. A gente acha que esse preparo, que eu devo ser inteligente, que eu devo estudar, que eu devo conquistar o meu lugar no mundo e que eu devo ser grande entre os homens. Muitas das vezes a gente procura isso na nossa vida. E não. Quais são essas vestes? É diferente demais, né? A veste é outra história, é outra coisa. A gente deve buscar o quê? As vestes da humildade, as vestes da caridade, do amor ao próximo, as vestes do amor, tudo aquilo que nos leva a Deus. Isso que deve ser realidade para nós. Essa deve ser a nossa veste. E não é fácil não. Mas enquanto nós estivermos buscando outras coisas, outras vestes, outras realidades em nossas vidas, infelizmente nós não vamos conseguir. Porque muitas das vezes, ao invés de eu estar buscando tudo isso, eu vou buscar, na maioria das vezes, infelizmente, eu vou buscar as vestes da arrogância, as vestes da ganância, as vestes da maldade. Eu quero ser uma pessoa violenta, eu quero ser forte, eu quero me sobressair entre os homens. E aí, infelizmente, você vai ser barrado. Que nós possamos refletir sobre a nossa vida, nós possamos refletir sobre tudo aquilo que Deus quer para nós. Enquanto eu estiver buscando estes caminhos, infelizmente, eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para mim.
que é a participação minha nesse banquete, que é a participação minha nesse momento tão especial. E agora a gente tem que ser crítico com a gente mesmo. Muitas vezes a gente é crítico com a nossa aparência, a gente é crítico com a minha vida. Mas eu tenho que fazer uma plásticazinha aqui, eu tenho que preparar aqui, eu vejo uma gordurinha que surgiu ali, é até interessante, tem mulher que é magra, mas surgiu 1 milímetro de gordurinha ali, ela já percebe, vai lá e cuida, e quer cuidar, e é tão preocupado, e muitas das vezes a gente não olha para a nossa aparência espiritual, para a nossa realidade, para a nossa alma, como que anda a minha alma, como que anda a sua alma, as nossas almas, como que anda? A gente não olha. Infelizmente, a gente não olha. E aí que a gente tem que ser crítico. E é nesse momento que a gente tem que se preocupar mesmo em estar olhando como que tem sido a minha vida espiritual. Como que está meu coração? O que eu tenho guardado aqui nesse coração? Tem tido o amor necessário ou eu tenho guardado a falta de perdão, o rancor? Como que eu tenho me preparado? Eu vou estar preparado. Gente, e o que é mais, vai acontecer esse momento, que nós possamos ter essa consciência lá. Muitas vezes a gente vê tão longe, ou a gente vê tão distante, assim, uma coisa lá no passado, ou então uma coisa muito no futuro, e a gente não enxerga. Esse banquete vai acontecer. E ele é para mim e é para você. E eu não tomo posse. E eu não tomo posse dessa realidade na minha vida, nas nossas vidas. Infelizmente, a gente não toma posse. E outra coisa, as bodas vão acontecer, ou melhor, o banquete do Cordeiro vai acontecer, quer eu esteja presente ou não. Quer eu seja digno ou não. Vai acontecer? Vai. Cabe a mim tomar a minha decisão de vida, a minha mudança, olhar para dentro de mim, ver o que está errado, endireitar os meus braços e ir ao caminho desse banquete. E não fica achando que o que eu estou fazendo já está bom, eu já estou eleito, eu já sou salvo, eu vou na missa no domingo, eu rezo o terço, eu participo de um grupo de oração, ótimo, bom demais. A missa, inclusive, pelo amor de Deus, ela tem que ser presença, ela tem que ser realidade nas nossas vidas. Isso aí é o centro da nossa fé católica. Isso aí é o ponto de partida para eu ser um católico, é a participação na Santa Missa. E daí por diante, ótimo, você participa, bom demais, mas cuidado, porque a minha presença física, a minha participação não é garantia de nada. Se isso não traz transformação para mim, não traz transformação para a minha vida, não traz uma mudança de vida para aqueles que estão à minha volta, infelizmente, não está dando certo. As coisas não estão caminhando. Que nós possamos ser críticos com nós mesmos. Que você possa olhar, vai para o espelho mesmo, não é para ver sua aparência física não, mas vai para o espelho mesmo e tenta enxergar o que você tem vivido. Tenta enxergar como têm sido os seus dias. Tenta enxergar quem você tem sido para Deus. E que você possa, através da força do Espírito Santo, através da intercessão de Nossa Senhora, que você possa enxergar quem verdadeiramente você tem sido, quem verdadeiramente nós temos sido. E nós temos que nos preparar. Isso é necessário. E não por obrigação, e não por medo, não, é por amor àquele que nós amamos, sim, e temos que amar. Será que eu estou escutando a voz de Deus? Porque eu gosto de estar na presença dele? Porque Deus me traz uma felicidade, uma alegria profunda, eu gosto de estar na presença dele? Ou eu tenho feito as coisas que eu acho que são certas, nem tenho certeza o que é certo e o que é errado muitas vezes, mas eu tenho feito essas coisas por obrigação, por um desejo de alcançar algo que eu quero para essa vida aqui que nós estamos vivendo? Ou é porque eu amo? Que nós sejamos críticos com nós mesmos. Que nós possamos buscar mesmo, olhar para nós, enxergarmos como nós temos sido e endireitarmos os nossos caminhos.
E vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E prepara. Claro que nós vamos estar juntos lá. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos lá. E você também, você que se prepare. Você prepare a sua família. Que você possa estar organizando a sua casa. Para que os seus queridos também possam estar lá nesse banquete. E é sem graça uma festa. A gente do lado de fora, vendo lá dentro, não podendo entrar. É muito triste. E atenção, a opção que nós temos, de alcançarmos a alegria verdadeira, é lá, não é aqui não. Não é nas nossas festinhas, não é nos nossos passeios, nos nossos prazeres aqui não. Infelizmente, gente, é interessante, é tudo muito passageiro, né? Aqui a gente está aproveitando uma coisa, a gente fica eufórico, achando bom demais. Daí por diante, passou, aí aquilo para trás foi passado, a minha realidade é outra, aquilo ali já não me alegra mais, e infelizmente a nossa vida é toda passageira, nada vai ficar, como tem aquele dizer, né? Na vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. É bem assim, mas assim, a gente tem que ter cuidado mesmo, que é muito passageiro. E que a gente possa lapidar as nossas vidas para que nós sejamos os escolhidos. Porque muitos são chamados. Poucos. É o final do nosso evangelho, né? Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu quero ser escolhido? Eu quero porque quero. Eu acho que nós devemos querer, mas querer não é poder. O querer é uma coisa, agora eu vou tomar a atitude que eu tenho que tomar, poder alcançar esse chamado, alcançar isso que Deus tem para mim. Gente, e a gente não tem que ficar com medo. Medo não vem de Deus. Muitas das vezes a gente vê uma leitura dessa aqui, um evangelho desse, e a gente vê que aquele que não tinha as vestes preparadas foi lançado no fogo, e ali houve ranger de dentes e daí por diante. A gente fica, nossa, esse Deus é... Não, Deus é muito bom e Deus é justo. Deus é muito bom, presta atenção. Ele não deixa hora nenhuma, uma barreira entre nós e eles. Nós construímos essas barreiras. Nunca existiu uma barreira entre nós e Deus, mas nós construímos essas barreiras com as nossas paixões, com os nossos desejos carnais. Infelizmente, a gente perde a salvação. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte. E a grande certeza que nós temos, Deus está torcendo. E Ele preparou, fez tudo, como a leitura mesmo diz. Matou ali os animais, fez aquele banquete, aquela fartura, e Ele está lá ansioso pela nossa presença. Aí eu, que me acho, que tenho algum valor a mais, não vou não, é a preguiça, não, eu estou ocupado, não, está complicado, mas eu tenho os meus filhos que é para ser uma graça de Deus, muitas vezes nos aparta de Deus, que a gente fica tão invocado em cuidar e não busca a presença de Deus, que nós não busquemos nada para tirar o lugar que Deus deve ter na nossa vida, que nada seja desculpa para nós, porque infelizmente, as desculpas vão nos levar para o inferno. Infelizmente, a partir do momento que eu começo a manipular a minha vida, começo a arrumar desculpinhas demais, infelizmente, eu não estarei na presença do Senhor. Aquelas pessoas ali eram muito desejadas naquele lugar, naquele banquete. O Senhor foi muito empenhado. E é interessante, outro ponto para a gente tirar, presta atenção, Ele mandou os servos ir chamar. E as pessoas escutaram aqueles servos? Não escutaram. Dali por diante Ele mandou chamar de novo, não escutaram de novo. Dali por diante, aí não, vai procurar outros convidados, vai convidar outros. Aí Ele foi convidar. Aí é que as pessoas foram. Aquelas pessoas chegaram até lá, alguns foram excluídos da festa? Foram, mas tiveram os escolhidos. Que nós possamos tirar desse trechinho só uma coisa lá.
eu sou esse servo, você é esse servo, nós somos esses servos. Que nós possamos ter a certeza, não são todos que vão nos escutar, não são todos que vão dar a atenção necessária, não são. Infelizmente, tem hora que a gente vai passar vergonha, não é assim ou não é? Muitas das vezes é, porque poucos serão aqueles que escutarão as palavras que o Senhor tem para eles e vão colocar em prática, vão transformar a vida deles. Então, que nós não nos desanimemos. Não, a gente não pode desanimar. Por quê? Alguns vão. Se você jogou a semente, não são todas as sementes que vão brotar. E muitas das vezes eu não vou ver brotar nenhuma. Mas pode ter certeza. Aquela que brotar já vai ser motivo de muita alegria no céu. Por isso que nós possamos ter essa força, essa vontade mesmo de estar servindo nosso Senhor. E eu venho só para falar um detalhe, acho importante nesse momento que estamos vivendo. As missas, infelizmente, aqui na nossa região mesmo, estão impedidas de ser realizadas, porque aqui nós estamos, vamos dizer assim, no alto da onda, do problema que nós estamos passando, do Covid aqui na nossa região. E a gente, muitas das vezes, a gente recebe isso com tristeza ou com alegria. Infelizmente, existem esses dois lados. Por quê? Aqueles que amam mesmo a Eucaristia, aqueles que amam a Jesus, aqueles que gostam de estar na sua presença, talvez vão sofrer. Mas, infelizmente, talvez lá no fundinho nosso vai vir aquela satisfação. Eu não preciso de ir, agora eu posso tirar umas férias, eu não preciso servir mais no grupo de oração, porque não está tendo a reunião mesmo, ou não está tendo a minha pastoral, não está em atividade. Aí vem aquele sentimentozinho assim, eu vou curtir a preguiça. É ou não é? É, muito. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, que nós todos possamos ter essa consciência, cuidado. Devemos sim estar presentes, devemos dobrar os nossos momentos de oração, devemos converter a nossa família, naquilo é momento de ter oração em casa, junto com a família, é momento de aprofundarmos mais ainda. Por quê? Porque quando a gente vive em comunidade, é mais fácil. Assim, em certos pontos é mais fácil. Porque a gente tem a obrigação da a gente tem os horários da gente tem os compromissos da gente, que a gente vai estar participando mesmo. Agora, quando a gente deixa a gente solto, é perigoso? Mas é perigoso. A gente fica muito relaxado e a gente não pode relaxar. Então, assim, a partir do momento que estiver as oportunidades de estarmos indo à Santa Missa, ou alguém que esteja escutando, se você puder já estar participando talvez na sua cidade, está tendo a Santa Missa, participe, esteja presente. Mesmo que você tenha o distanciamento, não fique ausente, não. Faça força. Não aproveite as desculpas desse mundo para você não estar na presença do Senhor. Então, que nós possamos buscar mesmo a presença de Deus, exercitar o nosso ministério, exercitar a nossa vida de fé. E que nós estejamos um dia reunidos, juntos e abraçados, porque lá não vai ter problema de Covid, não. E juntos e abraçados mesmo, lá no céu um dia. Que Deus possa nos reunir novamente lá. Amém? Amém. E eu não quero ficar de fora, não. Você quer? De jeito nenhum. Então vamos apertar a correia. Já. Vamos pegar firme. Enfim, a gente vai escutando e tantas reflexões que a gente faz nesse tempo, né? Estava ouvindo, falando, né, dos servos, né? Uma frase que me marcou muito é que o nosso é o semear, né? O colher é de Deus. Né? Então que a gente não deixe de semear a palavra de Deus, mesmo que nós vamos ser aqueles servos que vamos chegar lá e dar de cara com a porta, né? Mas a gente não desanime, principalmente nesses tempos, né? E também essa questão de sermos escolhidos de Deus, a gente tem que entender isso como algo muito nobre, né? Para a gente virar as costas. O que seria de nós se virássemos as costas sendo escolhidos, né? Por um Senhor tão bom, tão maravilhoso, e a gente vira as costas, né? Eu estava pensando em duas músicas aqui, enquanto a gente estava falando. Tem uma que é mais dura, né? É do Padre Zezinho, mas ela fala uma realidade muito forte, né? Ela fala aqui, só a letra, né? Se ouvires a voz do vento, né? Clamando sem cessar, e se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é sua.
né? Então ele fala, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. O começo da parábola era justamente isso, né? Era aquelas pessoas que iam para os seus afazeres, para os seus negócios, mas que não tinha tempo para ir àquele banquete. Mas enfim, resolvi não cantar essa música, porque eu achei a outra muito mais bonita também, porque ela fala que a gente pede, né, a Deus, e eu gostaria de te convidar para encerrar esse momento de oração, rapidinho mesmo, cantar essa música, porque ela fala um pedido a Deus mesmo, uma oração de pedido. Concedei-me então esse convívio dos eleitos, né? Então que o Senhor nos liberte de tudo que nos prende aos nossos afazeres, às nossas preocupações, à nossa falta de tempo. O Senhor nos liberte para que possamos perceber que nada nos atrai, mas o amor de Jesus nos atrai. Então ela encerra nesse refrão, né? Concedei-me o convívio dos eleitos, né? Que como você falou, eu sonho com o céu a todo instante, né? A todo tempo. Então que a gente possa sonhar com o céu e buscar esse banquete, né? Buscar fazer parte desses eleitos, desse convívio dos eleitos. Então só para a gente encerrar, cantar aí rapidinho essa música. Se não der tempo de encerrar, então eu já agradeço, né, a participação aí, né, Fernando? Agradeço toda a família que está sempre junto com a gente do grupo de oração. Somos um só grupo de oração, né? Se Deus nos permitir, vamos continuar, né, continuar evangelizando, levando a palavra de Deus, e que nós possamos sim estar nesse convívio dos eleitos, nós possamos convivermos juntos nesse banquete por toda a eternidade e sonharmos com o céu, sonharmos em sermos convidados, sonharmos em sermos escolhidos. E se formos escolhidos, e somos, né, graças a Deus, nós possamos honrar esse convite, esse nobre convite. Não é qualquer convite, né? E vamos chegar bonito lá. Vamos chegar bonito, preparados, né? Preparados com as vestes, né? Agora você falou uma parte também muito fundamental, né? Com as vestes da humildade, né? Do amor, da caridade. Que essas vestes, quem nos veste é o próprio Senhor, né? O sangue do Senhor que nos veste. Então que nós possamos cantar juntos assim, ó. O Senhor me libertou, o que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Concedei meu convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei meu convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. E ela encerra assim, ó. Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder, eu prefiro o paraíso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia de hoje, por essa noite, Santo Deus. E que o Senhor possa, Senhor, nos acolher no Teu santo reino. Ô Nossa Senhora, Mãezinha querida, que a Senhora esteja intercedendo por cada um de nós, por cada um daqueles que estão participando desse momento de oração. Sim, Senhora nossa, que a Senhora possa ser a intercessora, que a Senhora esteja batalhando
buscando cada vez mais a proteção para cada um dos seus filhos. Obrigado, mãezinha, pelo teu amor de mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Fernando, Graciele, mais uma vez, né? Obrigado às meninas da produção. É uma grande produção aqui. Tá? Vocês estão de parabéns. Semana que vem tem grupo de oração. De novo, a gente vai meditar mais uma palavra, mais uma parábola. Então, vem com a gente às 8 horas no mesmo lugar, né? Pelo Instagram, pelo Facebook. E onde mais o Senhor nos permitir, né? Onde que o Senhor permitir, né? Porque a gente tem dia que dá certo, tem dia que não. Mas enfim, acompanhe sempre o grupo de oração Filhos do Céu, 8 horas na terça. E se Deus quiser, daqui uns dias a gente vai estar no salão, né? Vamos estar todos juntos lá louvando também. Amém? Então, em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe.